dúvidas. Na terra, a consciência tinha seus vigias e seus superiores, mas fora dela, ficava só, dilacerada entre Deus e o inimigo. Rezava para que fossem incorruptíveis e fiéis à regra da ordem. O Dr. Kors foi procurá-lo na igreja à meia-noite e levou-o silenciosamente para fora. Parecia perturbado e inteiramente exausto. Acabo de faltar à minha promessa, declarou. O abade nada disse por alguns segundos. Você se orgulha disso? Perguntou. Por fim. Não muito. Andaram em direção à unidade móvel e pararam na faixa de luz azulada que saía da entrada. O médico usava um avental de laboratório encharcado de suor. Enxugou a testa com a manga. Zerti observava-o com a piedade que se sente pelos perdidos. Vamos embora imediatamente, é claro. Pensei que devia dizer ao senhor. Virou-se para entrar na unidade. Espere um minuto, disse o padre. Conte-me o resto. Contar o resto. Lá estava outra vez o tom de desafio. Para quê? Para que o senhor me ameace com o fogo do inferno. Ela já está bem mal e a criança também. Não vou contar nada. Você já contou. Sei de quem se trata. A criança também, suponho. Kors hesitou. Mal de radiação. Queimaduras. A mulher tem a bacia fraturada. O pai morreu. As obturações dos dentes dela são radioativas. A criança quase que brilha no escuro. Náusea, anemia, folículos em péssimo estado. Cega de uma vista. Chora sem parar por causa das queimaduras. Como sobreviveram ao choque, é difícil de entender. Nada posso fazer por elas, exceto enviá-las à equipe de eutanásia. Sei quem são. Então o senhor sabe por que faltei à promessa. Tenho de viver comigo. Mesmo depois disso, homem. E não quero viver como verdugo daquela mulher e daquela criança. É mais agradável viver como assassino delas. É impossível argumentar razoavelmente com o senhor. Que foi que você disse a ela? Se quer bem à sua filha, poupe-lhe a agonia. Mergulhem no sono da misericórdia tão depressa quanto puderem. Foi só isso. Vamos embora. Imediatamente. Já terminamos com os casos de radiação e com os que estavam mais graves entre os outros. Não fará mal ao resto deles andar 2 milhas. Zerti afastou-se, depois parou e gritou: acabe o trabalho, acabe e vá embora. Se eu vir você outra vez, não sei o que farei. Kors cuspiu. Gosto tanto de estar aqui quanto o senhor gosta da nossa presença. Vamos sair já, obrigado. O abade encontrou a mulher e a criança num catre, no corredor da superlotada casa de hóspedes. Agarravam-se uma à outra embaixo de um cobertor e ambas choravam. O edifício cheirava a morte e a antissépticos. A mulher levantou os olhos e viu a sua vaga silhueta contra a luz. Padre. A voz era de quem estava com medo. Sim. Estamos perdidas. O senhor está vendo o que nos deram. Nada podia ver, mas ouviu os dedos da moribunda apertando um pedaço de papel.
O bilhete vermelho. Não achava o que dizer. Aproximou-se mais do catre. Procurou no bolso e tirou um rosário. Ela ouviu o ruído das contas e procurou alcançá-las com a mão. Você sabe o que é isso? Certamente, padre. Então fique com ele. Reze. Obrigada. Sofra e reze. Eu sei o que tenho de fazer. Não seja cúmplice. Pelo amor de Deus, filha, não? O doutor disse. Não pôde continuar. O abade esperou, mas nenhuma palavra veio. Não seja cúmplice. Ela continuou calada. Ele abençoou as duas e saiu tão depressa quanto possível. A mulher tinha pegado o rosário com dedos que o conheciam bem, nada lhe poderia dizer que já não soubesse. Terminou a Conferência dos Ministros das Relações Exteriores em Guam. Ainda não houve qualquer declaração conjunta, os ministros estão de regresso às suas capitais. A importância dessa conferência e a ansiedade com que o mundo aguarda os seus resultados fazem crer que ela ainda não se encerrou, mas apenas suspendeu as suas atividades para que os ministros possam conferenciar com os seus governos durante alguns dias. A notícia anteriormente divulgada de que a conferência estava se dissolvendo no meio de violentas invectivas foi negada pelos ministérios. O primeiro-ministro Recol fez uma única declaração à imprensa: vou voltar para conferenciar com o Conselho de Regência. Mas o tempo aqui esteve ótimo, talvez volte um dia para pescar. A trégua de 10 dias termina hoje, mas tem-se como certo que o acordo de cessar-fogo continuará a ser observado. Se não, a aniquilação mútua será a alternativa. 2 cidades morreram, mas deve-se lembrar que nenhum dos lados respondeu com um ataque de saturação. Os governantes asiáticos sustentam que trocaram olho por olho. O nosso governo insiste em afirmar que a explosão dito ONU não foi consequência de um projétil do Atlântico. Mas de modo geral, há um estranho e pesado silêncio em ambas as capitais. Pouco se tem agitado a bandeira vermelha e pedido uma vingança total. Há uma espécie de fúria muda, porque o assassinato de milhões foi perpetrado, porque reina e prevalece a loucura, mas nenhum dos lados quer a guerra total. A defesa mantém-se alerta. O Estado-Maior emitiu um comunicado, quase um apelo, no sentido de que não chegaremos ao pior se a Ásia também recuar. Mas o mesmo comunicado diz mais adiante: se fizerem uso da chuva de estrôncio, faremos o mesmo, e com tal intensidade que, por 1000 anos, nenhuma criatura viverá na Ásia. Por estranho que pareça, a notícia menos esperançosa não vem de Guam, mas do Vaticano, em Nova Roma. Depois de terminada a Conferência de Guam, foi noticiado que o Papa Gregório cessou de rezar pela paz do mundo. 2 missas especiais foram cantadas na Basílica, a Exsurge, Quariobdormis, contra o paganismo, e a Reminiscere, para o tempo de guerra. Em seguida, segundo a notícia, Sua Santidade retirou-se para as montanhas para meditar e rezar pela justiça. E agora a palavra de Desligue Gemeuserte.
O jovem padre que o acompanhava desligou o aparelho e olhou para ele com os olhos arregalados. Não acredito. Em quê? Nas notícias do Papa. A princípio também não acreditei. Mas ouvi-o comunicado mais cedo e Nova Roma já teve tempo de desmenti-lo. Não veio uma só palavra de lá. Que significa isso? Não é claro. A diplomacia do Vaticano está a postos. Evidentemente. Mandaram um relatório da Conferência de Guam que horrorizou o Santo Padre. Que aviso! Que gesto! É mais do que um gesto. Sua Santidade não cantou a missa para tempo de guerra a fim de obter efeitos dramáticos. Além disso, muitos pensam que por contra o paganismo a Igreja entende o outro lado do oceano e que justiça quer dizer o nosso lado. Mesmo que saibam que o sentido não é esse, eles mesmos serão dessa opinião. Escondeu o rosto entre as mãos e esfregou-as na testa. Sono. O que é mesmo o sono? Padre Lei. Você se lembra? Nesses últimos 10 dias não vi um só rosto humano que não tivesse olheiras negras. Mal pude cochilar esta noite. Com os gritos que vinham da casa dos hóspedes. Lúcifer não convida ao repouso, é verdade. O que é que você está vendo por aquela janela? Perguntou Zerchi. Asperamente. Ainda isso. Todos ficam olhando para o céu, fixamente, e pensando. Se vier, não haverá tempo de perceber nada até o momento do clarão, e então é melhor não estar olhando. Pare com isso. É mórbido. O padre Larry saiu de perto da janela. Sim, revi padre. Mas não estava esperando pelo fim. Estava observando as aves de rapina. Aves de rapina. Têm aparecido em quantidade, o dia inteiro. Dúzias delas, voando em círculos. Onde? Por cima do campo da Estrela Verde, na estrada. Não é nenhum agouro, então. É simplesmente um saudável apetite de abutres. Ah! Vou tomar um pouco de ar. No pátio, encontrou a senhora Gralis com uma cesta de tomates que colocou no chão quando o viu chegar. Trouxe uma coisa para o senhor, Padre Zerchi, disse ela. Vi que tinham tirado o aviso do portão e que havia algumas pobrezinhas do lado de dentro, por isso pensei que o senhor não se importaria com a visita da sua velha dos tomates. Trouxe alguns para o senhor, está vendo? Obrigado, senhora Gralis. O aviso foi retirado por causa dos refugiados, mas a senhora fez bem. Vá procurar o irmão Elton e dê-lhe os tomates. É ele quem faz as compras para a cozinha. Oh, não são para vender, padre. Hehe. Trouxe-os de graça para o senhor. Aqui há muita gente a alimentar, com esses coitados todos que o senhor está recebendo. Por isso, são de graça. Onde posso deixá-los? A cozinha de emergência é, mas não, deixe-os aqui mesmo. Arranjarei alguém que os leve à casa de hóspedes. Levo eu mesma. Já vim com eles até aqui, disse ela pegando a cesta outra. Vês? Obrigada, senhora Gralis. Voltou-se para continuar andando. Padre, espere. Um minuto,
só um minutinho do seu tempo. O abade